E aí, você sabe qual que é a diferença entre compreensão e interpretação de texto? Todo concurso público, prova do Enem ou qualquer prova escrita que você vai fazer, você vai ser exigido quanto à sua competência de interpretar e compreender textos. Existe uma diferença entre compreensão e interpretação de texto, e talvez saber esse conceito te ajude na hora de responder uma questão. Vai que você está na dúvida, se é... Normalmente a gente fica na dúvida, né, se é entre duas ou três. Se você souber diferenciar no momento se aquela pergunta se trata de interpretação de texto ou de compreensão de texto, talvez você chegue à resposta mais fácil, ok? Como esse é um assunto que cai muito, eu resolvi fazer uma série de vídeos falando de interpretação de texto, e aí a gente vai interpretar os diversos gêneros. Para essa aula, vamos tentar entender qual a diferença de compreensão e interpretação, ok? Para isso, eu vou ler esse livro aqui com vocês. Esse livro aqui, chamado Bocejo, eu gosto muito dele porque ele consegue me ajudar a explicar essa diferença, ok? Então aqui é o Bocejo, um livro de Renato Maricone e William Brennan. Tá? E aí, eu vou dispensar as dedicatórias para o vídeo não ficar muito longo. Tá? E nós vamos direto ao conteúdo do livro, ok? Então, dá uma olhadinha aqui. Ele passa essas páginas e o conteúdo em si começa aqui. Então, aqui eu tenho apenas uma parte, né? Duas partes, duas folhas grandes e escuras. E tem nada escrito. O que você precisa fazer aqui é uma interpretação de texto. O que a cor escura te sugere? O que ela significa para você? Quando eu preciso fazer esse tipo de análise, eu estou fazendo uma interpretação, porque a cor preta por si ela não representa nada, mas se eu começar a fazer ligações, eu vou levá-la para dizer que a cor negra representa o mal, representa a noite escura, representa várias outras coisas. Esses tipos de representações, elas são devido à minha interpretação com as coisas que eu conheço. Porque se eu não ligasse a cor negra a nada disso, ela não faria sentido. Tranquilo? E aqui você vai ver que noite, e a ideia que eu tenho aqui, o livro chama Bocejo, é que se eu tivesse, né, no caso uma árvore, bocejando, né? Então aqui eu posso linkar que, se eu fizer essa interpretação, que aqui é noite e aqui seria dia. Concorda comigo? Sim ou não? Então nós vamos seguindo aqui. E aí eu posso de novo linkar essa imagem, dizendo que noite e amanheceu de novo. Só que agora amanheceu, antes apenas uma árvore. Eu posso linkar isso com o meu conhecimento de que árvores têm natureza, certo? E aqui, no caso, é uma mulher, né? Cabelos, tá nua, ou cabelo tampando o seio e tal. E se eu continuar pensando que primeiro teve a natureza, depois teve uma mulher, e eu posso depois pensar... será que essa mulher era quem? Era Eva? Tá? E esse cidadão aqui? Ele é um primata? Ele é um macaco? Gostaria que vocês, se possível, olhassem bem nas mãos, o que ele carrega? Ele carrega um pedaço de pau, certo? Então aqui, eu posso de novo linkar isso aqui como uma noite que passou, né, que eu já tenho a presença de palavra, linguagem verbal, e passou-se uma noite, ou passou-se um século, ou passou-se um determinado espaço de tempo, e eu acordei aqui, no Egito, ok? Se eu souber que isso aqui é uma imagem egípcia, beleza, isso está fazendo sentido para mim. Se eu não soubesse, a imagem vai passar desapercebida. Essas coisas têm a ver com o meu poder e a minha bagagem de interpretação de texto. O que eu conheço? O que eu já vi? O que eu não vi? Tranquilo?
E aí, então se fez noite, se fez período, o carro da pamonha passando e Grécia. E aí, então todo esse livro ele faz uma trajetória histórica, tá? É um livro bastante interessante. E ele faz uma trajetória histórica pelos períodos da história, apenas através de imagem. E se eu, apenas vendo uma imagem, consigo linkar essa imagem, preciso buscar alguma coisa dentro dessa imagem com o meu conhecimento de mundo, e eu consigo fazer isso, então eu estou fazendo uma interpretação de texto. Concorda comigo? E a compreensão de texto? O que é? A compreensão de texto é quando eu sou capaz de ler, decodificar palavras, tá? Que também pode parecer que é uma interpretação, né? Mas eu estou compreendendo aquilo que eu estou lendo, e normalmente no texto, aquilo que está escrito lá, você buscou lá no texto, eu não preciso fazer muitos links para fora, tá? Já está presente no texto. Normalmente, quando a gente fala de compreender o texto, é essa capacidade de compreender o que está escrito. Exemplo, tá? João foi à feira e comprou laranja, banana e maçãs. Se eu te perguntar o que João comprou na feira, você vai falar pra mim, você é capaz de falar imediatamente bananas, maçãs e laranjas. Por quê? Porque está dentro daquilo que eu te falei. Agora, se eu te perguntar de que cor que era a banana, maçã e laranja que ele comprou, você vai estar fazendo uma interpretação de texto, porque você sabe que bananas, né, pode ser amarelas, podem estar e ser amarelas ou verdes, tem as cores das outras frutas e tal, mas se no texto eu estou te perguntando só o que João comprou, você está diante de uma pergunta de compreensão de texto. Se eu estou te perguntando qual a possibilidade de ser as cores, ou o tamanho, ou o formato dessas frutas citadas, aí eu já estou te fazendo uma pergunta do tipo interpretação de texto. Tranquilo? Então, é muito bom que você se aprofunde quanto a isso para que você se saia melhor quando o assunto for compreensão e interpretação de texto. O que mais você precisa é de uma leitura atenta. Saber exatamente o que o comando da questão está te pedindo, exatamente aquilo que você precisa responder para você não errar. Tranquilo? Você então, Prof. Eliette Cássia, deixa nos comentários aí suas dúvidas, suas sugestões para novos vídeos, que assim que der eu tô por aqui postando.